Olá pessoal, temos aqui um exercício de termometria em que ele pede para a gente relacionar duas escalas desconhecidas, né? Na verdade, duas escalas que o exercício está criando aqui. Uma escala ele está chamando de escala A e a outra escala B. Ele mostra para a gente, através de um gráfico, a relação entre essas duas escalas. Então, no eixo Y, a gente tem a temperatura na escala B e no eixo X, a temperatura na escala A. E aí ele pede para a gente determinar quanto que vale 30 graus na escala A na escala B. Quanto que equivale esse valor, essa temperatura na escala A na escala B. Então eu vou fazer esse exercício da mesma maneira que eu resolvi a outra questão que era da PUC. Sempre, eu comentei naquele outro vídeo que toda questão que o enunciado traz de alguma forma uma relação entre duas escalas, a gente pode, um caminho fácil, um caminho menos trabalhoso, mais seguro aqui para a gente conseguir resolver esse tipo de questão, é desenhar os dois termômetros separados. Então eu desenho um termômetro na escala A, outro termômetro na escala B. E antes da gente pensar na temperatura que o exercício está pedindo para a gente fazer a conversão, eu vou descobrir, a gente vai ver uma maneira aqui de como descobrir a equação de conversão entre essas duas escalas. Porque depois que você descobre a equação de conversão, você poderia substituir nela qualquer valor que o exercício está pedindo ou que você queira saber. Então, para a gente conseguir montar essa equação de conversão, eu preciso da relação numérica entre essas escalas que o exercício trouxe. E no caso dessa questão, ele trouxe através de um gráfico. A gente vai perceber a relação entre as escalas A e B no gráfico. Então, a gente percebe aqui dois pontos nesse gráfico. Esse primeiro ponto que ele trouxe, eu preciso lembrar de como que eu leio as coordenadas de um ponto, num gráfico XY, com coordenadas x e y. Então, esse ponto aqui, ele está no eixo da escala A, que seria o eixo x, e esse ponto vale menos 40 nesse eixo x, a coordenada x dele é menos 40, como a temperatura, como a escala do eixo x é a escala A, então vou colocar menos 40 graus A. E no eixo y, esse ponto, todo ponto de um gráfico tem coordenada x e uma coordenada x e y. A coordenada y, para a gente descobrir, como eu já estou aqui no ponto, para descobrir a sua coordenada y, eu venho aqui até o eixo y. A coordenada y dele vale 0. Então, vou colocar aqui 0 graus B. Eu vim para o eixo Y. Eu saí do ponto, caminhei até o eixo Y, estou fazendo a leitura desses valores aqui. Então, esse valor aqui é 0 graus B. Eu estou olhando no eixo Y. Quais são as coordenadas desse outro ponto? Esse outro ponto é um ponto que ele pertence aqui, ele está bem em cima aqui do eixo Y, que seria a correspondente escala B, corresponde à temperatura na escala B. Esse ponto tem duas coordenadas. Quais as coordenadas desse ponto? No eixo X, para eu descobrir a coordenada X desse ponto, eu tenho que caminhar até o eixo X. Eu desço aqui até o eixo X e descubro aqui que no eixo X ele está batendo no ponto 0. Então, desci aqui para descobrir quanto que vale a coordenada dele no eixo X. Então, ele tem 0 graus A aqui. E no eixo Y, o valor da coordenada desse ponto no eixo Y, eu já estou aqui no eixo Y, não preciso caminhar para nenhum lugar. Então, esse valor no eixo Y é 20. Como no eixo Y a escala é B, então vai ficar 20 graus B.
Então, esses dois pontos, a gente vai trazer essa relação aqui entre esses dois pontos e a gente vai escrever aqui nos termômetros. Quando é menos 40 na escala A, a gente sabe que na escala B vale 0. Quando na escala A eu tenho o valor 0, na escala B, pegando o segundo ponto, né? Na escala B eu tenho 20. Então, para a gente definir a equação, né, que relaciona, ou função matemática que relaciona essas duas escalas, o caminho mais fácil nosso é escolher um ponto arbitrário aqui entre esses dois que a gente já conhece os valores. E aqui no caso, como é o termômetro na escala A, eu vou chamar de TA. Depois eu pego o seu valor correspondente do outro lado aqui, na escala B, vou chamar de TB. Então, mas o exercício está pedindo para a gente descobrir quanto que vale 30 graus A na escala B. O 30 graus A está mais aqui em cima, eu não teria que escolher um ponto aqui em cima? Não. O raciocínio nosso inicial, né? Eu comentei que a gente está fazendo uma resolução bem segura aqui para esse tipo de situação. O primeiro raciocínio nosso é definir uma equação que relaciona as duas escalas. Depois que a gente definir essa equação, eu posso pegar o valor 30 ou qualquer outro valor na escala A e substituir e encontrar na escala B, ou também o contrário. Pego qualquer valor na escala B, substituo e encontro também na escala A. Então, depois que a gente coloca esses pontos, a gente vai fazer uma subtração entre os espaços aqui que a gente tem. Eu tenho um espaço menor e um espaço maior. Então, eu vou fazer uma subtração. TA menos menos 40, TA menos 40, sobre... Então, eu peguei espaço menor, espaço maior. 0 menos menos 40. É igual. Faço a mesma coisa do outro lado agora. Pego esse espaço menor e o espaço maior. Espacinho menor ficaria TB menos 0. E o espaço maior fica 20 menos 0. Seria esse tamanho, 20 menos 0. Faço a regrinha de sinal aqui, as operações que dá para fazer já. Vai ficar TA mais 40 sobre 0 menos com menos vai ficar mais 40. Embaixo fica 40 positivo. E aqui eu tenho TB menos 0 é o próprio TB e 20 menos 0 é o próprio 20. Então, aqui, essa expressão, pessoal, já seria uma equação que relaciona as duas escalas. A gente já tem uma expressão matemática que relaciona a escala A com a escala B, o termômetro A e o termômetro B. Claro que a gente poderia melhorar a matemática aqui dessa expressão, poderia simplificar essa fração aqui. Porém, o exercício está pedindo para a gente encontrar um valor específico. Ele não está pedindo para escrever, né, a equação de conversão. Como eu comentei também no outro vídeo, na questão da PUC, sobre conversão, a gente poderia aqui nesse caso, se fosse uma questão perguntando a equação de conversão, provavelmente ele iria isolar uma das letras aqui, uma das incógnitas nossas. Ele poderia isolar esse TB, passando 20 para o outro lado. Ele poderia isolar o TA, passando 40, que está dividindo aqui, multiplicando, e esse aqui subtraindo. Ele poderia, né, de acordo com as alternativas, ir ajustando, né, a gente iria fazer a leitura das alternativas e iria ajustar essa expressão de acordo com elas. Mas como é uma questão que quer um valor, ele não quer a expressão em si, a gente vai já pegar o valor que ele está pedindo, que é o 30 graus A, que seria a nossa temperatura TA, e substituir
aqui na expressão que a gente obteve. O TA vale 30, eu vou colocar aqui nessa expressão. Vai ficar 30 mais 40 sobre 40, que é igual a TB sobre 20. Ah, eu poderia cortar esse 40 com esse 40? Não posso, né? Não posso cortar porque é uma soma aqui. Quando é soma ou subtração, a gente não pode. Se fosse uma multiplicação aqui em cima, eu poderia simplificar. O que eu vou fazer aqui é dividir os dois lados da equação por 20. Eu vou dividir por 20 essa parte de baixo aqui, para tornar os membros aqui mais simples. Então, eu vou fazer essa soma. 30 mais 40 dá 70. 40 eu dividi por 20, deu 2. E o TB, como embaixo eu fiz a simplificação, 20 dividido por 20 daria 1. Esse 1 aqui a gente pode ignorar. E aí vai ficar 70 dividido por 2. A gente conclui aqui, portanto, a temperatura B equivale a 35 graus B. Então, a gente achou o que o exercício está pedindo. Ele queria 30 graus A na escala B. Então, eu tenho aqui 35 graus B e a gente fica com a alternativa A. Aqui, se a gente quiser ver se esse valor é um valor coerente com o que o gráfico forneceu, é só a gente fazer a interpretação, né? Se eu pegasse esse 35, ele ficaria onde no gráfico? O 35, ele ficaria mais aqui para cima. E o 30 graus A, ele também está mais aqui para a direita. Deixa eu fazer aqui embaixo esse gráfico novamente. Eu tenho aqui a temperatura B, temperatura A. Então, a gente sabe que o gráfico está crescendo aqui para a direita, uma reta crescente. Então, esse valor que a gente encontrou, será que ele é um valor coerente com o que o gráfico forneceu, né? Eu tenho 30 graus A aqui e o 35 que a gente encontrou aqui ficaria mais ou menos aqui. Então, é uma posição coerente, né? Eu não poderia ter, por exemplo, a alternativa B ou a alternativa D, que ele está propondo que os números são negativos. Quando ele sugere, né, quando ele pede para a gente que ele quer saber a temperatura na escala B, que equivale a 30 graus A, o 30 graus A, como ele está aqui à direita, com certeza o seu valor correspondente na escala B teria que ser um valor positivo, né? Por causa dessa reta, do formato dela. Então, daria para logo de cara, se a gente tivesse feito essa análise antes de começar a fazer as contas, daria para logo de cara já descartar as alternativas que estão sugerindo resultados negativos. Com certeza, o 30 graus A que está aqui, ele precisa ter um valor na escala B correspondente aqui positivo. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês com esse exercício.